Olá, bem-vindo agora a mais um módulo do curso que eu particularmente considero o melhor de todos, porque é a parte que nós vamos entrar na aplicação prática. E olha, por mais que alguns professores, alguns métodos pedagógicos ensinem só teoria e fiquem preso nisso, eu sou daquela seguinte linha que nem vem que não tem, porque o fato é o seguinte: se você passa algo, tem que mostrar também na prática como funciona. Se você tem uma teoria, é apropriado, é ideal que também explique na hora do vamos ver, como uma frase famosa de alguns que dizem: falar até papagaio fala, eu quero ver assinar embaixo. Então agora nós vamos mostrar na prática esse método autodidático. Nós vamos mostrar para você coisas incríveis que talvez você nunca tenha parado para analisar, que poderia existir, como por exemplo as aulas em faculdades internacionais, aulas dos melhores mestres e professores do mundo que estão disponíveis gratuitamente para qualquer pessoa que saiba como acessar a informação. Cursos gratuitos certificados de alto teor que estão aí disponíveis gratuitamente. E de antemão vou te avisar, nós vamos mostrar aqui uma gama de aproximadamente, aí, eu acredito que mais de 20 mil cursos gratuitos. E não é qualquer cursinho, mixaria, que você compra na banca de revista, não. É algo assim, de alto teor, algo feito pelos melhores mestres, que vai lhe dar uma condição de ser um autodidata por excelência. Então, sem mais delongas, vamos agora iniciar na parte prática. Porém, antes eu gostaria de apresentar aqui apropriadamente o nome do curso. Esse curso, se alguém lhe perguntar, é o curso que é Aprenda a Aprender, né, do método autodidático. E o nome do curso é Aprendizagem Infinita, que é Como Ser Autodidata, ou seja, é um curso que te ajuda a descobrir tudo o que desejar, sozinho e sem limites. Então agora vamos ver como isso funciona na prática. Bom, o método autodidático, claro, bom, antes de falar dos cursos, das oportunidades que nós mostraremos de cursos disponíveis aí em todo o mundo, que você verá aí por excelência muitos cursos gratuitos e fontes de informações, antes disso eu quero apresentar o método autodidático. Preste muita atenção, porque esses 10 pontos que definem o método autodidático é tudo que você precisa saber para ser por excelência um autodidata, por excelência ser um autoaprendiz também, talvez. E pesquisar, encontrar as respostas para as suas dúvidas, seja qual for, e encontrar onde está a solução, a resposta ou o caminho para que você chegue ao seu objetivo, que é a aprendizagem em alguma coisa. São 10 ações que você tem que ter em mente. Porém, a primeira ação é: para você iniciar a sua jornada de pesquisa no autodidatismo, você tem que primeiro identificar o objetivo, onde quer chegar. Isso é muito importante. Porque se você pegar uma informação, começar a pesquisar sem uma razão, o porquê, o que você vai pesquisar, começar simplesmente a pesquisar ao ermo. É como se você pegasse um barquinho, fosse em alto mar e estivesse lá no meio do alto mar, sem nada que te orientasse, de repente viesse aquela neblina e você estaria totalmente perdido, porque existem bilhões de informações no mundo. Então, como você pode segmentá-la? Como você pode encontrar o caminho? É nisso que estamos aqui para ajudá-lo. Então vamos agora aprofundar nisso. Então, na sua jornada de descoberta autodidática, de pesquisa estimulante que você terá em cada momento que você for pesquisar, primeiro, identifique o problema ou algum objetivo de estudo. Por exemplo, faça as seguintes perguntas: o que eu pretendo? Ou qual o motivo que eu quero fazer essa pesquisa? Ou melhor, o que eu quero inovar? Vai que você quer inovar alguma coisa, então tenha em mente o que eu quero inovar. Responda pelo menos uma ou duas ou alguma dessas perguntas. Quais problemas resolver? Outra pergunta que muitos fazem. Outra pergunta muito importante, que seria bom achar a resposta antes da pesquisa. O que está faltando? O que eu vou procurar no conteúdo que está faltando? Uma outra pergunta muito boa. Qual a ideia que eu vou desenvolver? Onde eu quero chegar? O que eu quero descobrir? O que eu necessito? O que eu quero criar? Então, assim como é mostrado nessa figura, em uma mão você tem que ter claramente a sua ideia, genial, e na outra mão o objetivo, onde você quer chegar. Assim como essa figura demonstra aí no meio dessa tela, assim tem que ser a tua jornada do autodidatismo, o teu primeiro passo.
Há uma ideia clara, definida do que você pretende e o seu objetivo. Vamos agora para o próximo passo. Então nós vimos que identificar o objetivo é o primeiro passo, a primeira ação importante. Essa próxima ação, para mim, é fantástica. Para mim, essa próxima ação define o método autodidato na gema. Define algo assim, claro e simplesmente. Nessa simples frase. Contemplação do amplo. Eu vou explicar melhor. Qualquer conteúdo que você for analisar, você só vai conseguir ter excelência nele, só vai conseguir entender quando você enxergar o amplo do assunto. Então pensa um pouquinho. Lá na escola, na sua época de infância, quando você era adolescente, estudando algum conteúdo, de repente a professora começava a falar alguns argumentos e vinham como, por exemplo, essa aqui é oração adjetiva, não sei o que lá mais, enfim, subordinada, ou seja o que for. Aí você parava para analisar assim, gente, onde que está isso no todo? Porque a professora, no método autodidático, no caso convencional, né, no método de pedagogia convencional, eles instruem a pessoa a seguir o procedimento degrau por degrau. Eles passam informação muito, muito segmentada. Então veja bem, se você pegar informação segmentada demais na tua mente, o teu cérebro não vai achar o fio da meada. O que acontece? Você precisa muito entender que o teu cérebro ele vai por associações. Então você precisa primeiro enxergar o amplo, mostra para a tua mente o amplo do assunto. Então se a tua professora pegasse no ano passado e falasse, olha, eu vou mostrar o amplo, o porquê que essa razão existe, porquê que a oração coordenada, assindética, sei lá o que for lá, nem lembro mais, porque para mim não foi útil, porque eu não consegui assimilar na época. Mas veja bem, o que acontece? Se você entendesse o todo, o teu cérebro aceitaria o conteúdo, ele enxergaria o começo, meio e fim da história. Então, enxergue sempre o amplo. Assim como está essa figura dessa águia, que é um bom exemplo para isso. Vamos analisar a águia. A águia, quando ela está voando lá no céu, ela enxerga tudo muito amplo. E a lebre, lá na terra, ela tem uma desvantagem terrível em função da águia, porque a lebre está lá embaixo, está geralmente aí procurando alimento. A águia está a alguns metros de altura à distância, observando. A visão da águia é do todo. Então a águia, lá de cima, ela consegue calcular o tempo que ela vai demorar para o ataque, se tem condição dessa lebre ou não achar um lugar seguro até o ataque dela. Enfim, quando a águia lá em cima decidir atacar, para a lebre as chances são muito poucas, porque ela já calculou tudo. Porque a visão dela, o que ela tem de conhecimento é muito mais amplo. Muito mais amplo. Assim deve ser você no autodidatismo. A sua visão tem que ser do amplo. Enxergar tudo de uma forma mais generalizada. Agora vamos aprofundar mais no conceito. Pense na seguinte forma. Às vezes é necessário em muitos conteúdos, eu digo para mim, eu defendo que quase todos, mas em muitos conteúdos é necessário você inverter. Pegar do amplo para o restrito. Então a pedagogia convencional, ela faz da seguinte maneira. Ela pega o indivíduo e começa no processo escadinha, degrau após degrau, do restrito para o amplo, mostrando passo a passo. Só que às vezes nós vamos entender melhor se não fragmentar tudo, se mostrar tudo, a amplitude de uma vez só. Então como fazer isso? Isso nós mostraremos nesse curso. Mas o autodidatismo, como você pode ver nessa imagem aqui ao lado, o conhecimento, quando você vê o todo, você consegue entender quais são as ramificações dele, aonde chega. Então, se você pega o autodidatismo e pega a visão do amplo, geralmente é mais indicado, porque o caminho inverso do amplo para o restrito, ele é melhor visualizado. Porque quando você se afasta, às vezes é possível ter uma melhor noção do todo, como pode ser visto nessa figura aqui. Ninguém consegue entender o que é essa figura. Por quê? Porque está muito próxima. Da mesma maneira o conteúdo. Quando você pega uma coisa muito segmentada, às vezes você não entende o todo. Porém, quando você se afasta e enxerga um pouco mais distante, você consegue entender e discernir do que se trata a figura. Da mesma maneira é o conhecimento. Quando você se afasta um pouco, você consegue enxergar melhor. E assim, quando você vai afastando, você percebe que essa folha estava em um galho.
Quando você afasta mais, você percebe que essa folha pertence a uma árvore, que essa árvore está colocada no solo. Da mesma maneira, é o conhecimento. Quanto mais você afasta, melhor é. Mais você tem consciência do que se trata. Se continuasse então no exemplo da árvore e afastando mais, você veria que a árvore está no solo e que o solo está em um país. E esse país é um continente, que está num globo terrestre, que é redondo, que está no sistema solar. Quanto mais você afasta, mais você tem noção do todo. E esse sistema solar está na Via Láctea, enfim. Você consegue ter noção melhor, muitas vezes, quando você afasta para enxergar a partir de um ponto mais amplo e não restrito. Então, memorize isso. Na sua jornada do autodidatismo, sempre busque enxergar um conhecimento de forma ampla inicialmente. É claro, vamos explicar em detalhes como você vai fazer isso. Já já. Então, algumas perguntas, alguns questionamentos é muito importante para você conseguir entender um todo mais amplo do conteúdo. E para isso, é necessário apenas que questione, porque todo autodidata ele é um especialista em questionar. Então faça a pergunta, por que isso está ali? Por que tal profissional faz isso dessa maneira? Ou seja, por que todas as vezes fazem dessa maneira? Por que não fazem? Por quê? Por quê? Essa pergunta simples do porquê é que veio a descoberta de coisas geniais ao longo da história. São pessoas que perguntaram por que todos fazem dessa maneira, por que não pode fazer mais fácil, por que não pode facilitar, por que não pode construir novas tecnologias, enfim. O porquê te leva a analisar de forma mais ampla. E quer saber algo interessante? Olha essa informação aqui embaixo destacada em vermelho. Toda vez que se questiona algo, se entende melhor. E no questionamento é que surgem os insights, que é o que eu costumo dizer, é os momentos brilhantes. Então valorize isso. Porque insight geralmente é uma intuição de algo, é um discernimento, é uma ideia. Então quando você começa a fazer perguntas, você começa a ter novas ideias, novas percepções, novas intuições. E isso, muitas vezes, pode levar a novas descobertas. Passando para uma segunda parte agora do questionamento, faça outras perguntas ainda, se quiser aprofundar mais. Pergunte quais são os melhores no assunto, quais os melhores métodos. Então faça uma reunião dos melhores métodos e tente ver parâmetros que se diferenciam um do outro. Pegue os 3 melhores no ranking, os 3 melhores métodos, e tente ver o que eles são similares entre si e o que divergem. Faça a pergunta, por exemplo, quais os melhores padrões? Ou seja, qual o costume, qual o cotidiano normal em que isso é aplicado? Faça a pergunta, por exemplo, assim, como são ensinados? Como que isso é repassado a outros? Outra pergunta interessante, quais as práticas que não foram eficazes? E por quê? Vamos supor, teve alguns casos que teve fracasso. Então procure saber quais são, por que fracassou. Então procure saber o ranking, quem está no ranking dos melhores, quais as melhores práticas. Como são constituídos, como se movimentam, como se comportam. São perguntas que você faz para ter uma melhor noção do todo, do amplo. Então procure enxergar o amplo. No próximo capítulo nós veremos agora como esquadrinhar o todo. Porque você enxergou o amplo, agora você precisa construir um esquema que lhe dê uma visão geral do objetivo. Então veremos isso no próximo capítulo. Até lá! Você está vendo um vídeo do método Autodidac, criado por Adriano Zimmermann para ajudar a diminuir o maior desequilíbrio social que existe, o acesso à informação e à aprendizagem avançada. Esses vídeos mostrarão ainda como se tornar um autoaprendiz ou autodidata e aprender qualquer conteúdo de forma ampla, mostrando também o caminho para o acesso a milhares de cursos gratuitos das melhores instituições do mundo. Estamos criando uma fundação e precisamos da sua ajuda. Para mais detalhes, acesse o site www.autodidac.com e veja como você pode ajudar e participar. Obrigado!